nossa aula e hoje nós teremos aula de arte, né? E eu já peço para você abrir o seu livro, nós vamos hoje compartilhar um pouco do nosso conhecimento na unidade 3, tá bom? E aí nós iremos falar aí sobre o registro de imagens. Você já abre o livro aí, você encontra na página 40 e 41 imagens bem interessantes que você já pode estar olhando e já pode estar observando tudo que contém aí nessas imagens. Na página 40, né, nós vamos observar aí uma pintura, né, muito interessante de uma criança. Aí nós temos assim na legenda, Arthur Timóteo da Costa, retrato de menino, aí de 1928. Aí nós temos um menino, né? Essa obra está no Museu Afro Brasil, em São Paulo. E aí a gente vai observando a camisa do menino, a gente vai observando que é um menino de cor preto, né? Um menino da cor negra. E um fundo, né, meio que fosse a sombra dele atrás, um pouco escuro, um fundo amarelado, né? Observe aí os traços, o menino tá sério, não tá? E na página 41 nós temos aí uma pintura também, só que agora é já de um homem, né, certo? Aí tem assim, também foi feita por Arthur Timóteo da Costa, só que aí é o autorretrato. Tá vendo? De 1919. Tá certo? Aí é um autorretrato. Também está no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Vamos analisar essas duas obras, né? Quais são as diferenças encontradas nessas duas obras? Uma, né, é a pintura de um menino e é um retrato, né? Observe. E a da página 41 é a pintura de um homem e é um autorretrato. Um é um retrato e o outro é um autorretrato. O que quer dizer? Qual é a diferença dessas duas coisas, né? Qual será? O retrato, né, que esse pintor Arthur Timóteo fez foi de uma criança, né? Ele olhou para uma criança, observou a criança e pintou a criança, tá certo? Só que o autorretrato desse homem significa que ele pintou ele mesmo, né? É a imagem do próprio artista na tela, né? Então nós temos aí a diferença. O homem também tá com o olhar voltado, né? Fixo no observador, a gente olha como se ele estivesse olhando para a gente, né? E a maneira de pintar, a técnica de pintar, a gente observa que tem aí uma espécie de uma pequena falha, né, nas pinceladas. Tudo isso também tem a ver com a técnica utilizada para pintar, né? Olha só, olhos sobre a tela colada sobre o papel cartão, né? Então a gente está vendo aí técnicas diferentes. Muito bem. O que você acha que é um retrato? Nós já falamos, né? Um retrato é quando eu pinto alguém, uma outra pessoa. Agora, o autorretrato é quando eu pinto a minha pessoa, a minha própria pessoa, tá certo? Muito bem, vamos para a página 42, onde a gente vai detalhar aí sobre esses dois conceitos, né? De retrato e de autorretrato. As duas obras que o pintor brasileiro Arthur Timóteo da Costa reproduzidas na abertura dessa unidade, retratam um menino, né, e o próprio pintor, como a gente já observou aí. A primeira tela que mostra o menino é um retrato, né? Por meio de imagens como essas, podemos conhecer um pouco da cultura e dos hábitos do século XIX no Brasil. E muitos artistas, não apenas no Brasil, né, mas é um costume europeu, né, o autorretrato, aliás, o retrato, né? Pessoas que retrataram celebridades daquela época, né? Imperadores, né? As esposas dos reis, dos imperadores, né? Os nobres, muitos burgueses também, pessoas da alta classe,
da alta sociedade, até mesmo escravos eram pintados, né? Pessoas que trabalhavam no dia a dia, no cotidiano, né? Da vida da sociedade europeia durante os séculos, até mesmo o início do século XIV, quando começavam a fazer essas obras, né? Até mesmo pinturas da antiguidade, né? Onde as pessoas eram pintadas fazendo alguma atividade. Sempre foi o costume, né? Costume da humanidade mesmo retratar o seu cotidiano através das pinturas, né? Só que o retrato é algo muito específico. É você pintar alguém que está pousando, né? A pessoa está ali parada e você está ali pintando ela. Por exemplo, Napoleão Bonaparte foi muitas vezes pintado por Jacques David, né? Um artista muito conhecido na Europa, na França, Louis David. Entre vários artistas, Leonardo da Vinci, né? Italiano, pintou muitas pessoas ali na Itália, né? Então o retrato era algo muito importante e hoje essas pinturas antigas de outras pessoas, né? É muito importante para a gente estar retratando, dizendo como que elas se vestiam ou como que era a fisionomia dessa pessoa, a cor da pessoa, a raça, né? A etnia da pessoa, né? É muito importante. Tem alguns autorretratos também de artistas, né? Que quando a gente vai falar desse artista, a gente pode até, né? Artistas que são de outros séculos, a gente pode pegar aí esses autorretratos, essas pinturas e dizer assim, olha, aqui está ele. E elas existem porque a gente sabe quem eles são por causa da existência dessas pinturas, desses autorretratos, né? Então a gente tem mais alguns exemplos aí na página 42, né? De José Ferraz de Almeida Júnior, que é um outro artista que fez um retrato de um menino com banana, aí de 1897, olha só, século XIX, né? E nós temos na página 43 aí um autorretrato dele, do artista José Ferraz de Almeida Júnior, né? Mais conhecido como Almeida Júnior, um autorretrato. Olha só, o próprio artista, né? Tá aí retratado nessa pintura. Na página 43, agora nós sabemos que retrato é eu pintar uma pessoa, né? Se você for pintar seu pai, sua mãe, você vai estar fazendo um retrato, uma pintura que é um retrato, né? Agora, se você for pintar você mesmo, você vai estar fazendo um autorretrato, certo? E aí a gente vai observar umas 3 perguntinhas que vocês vão responder aí rapidinho na página 43. Por que os pintores faziam retratos? Né? O que vocês imaginam? Para que serviam? Né? Para retratar o quê? Né? As pessoas. Né? Coloque aí a sua resposta, o que você imagina, para que serviam esses retratos. Algumas pessoas ricas pagavam, né, para pintar a elas mesmas. Né? Então, muitos artistas foram pagos para pintar pessoas ricas naquela época. Então você vai respondendo aí com suas palavras por que você acha que eles faziam retrato. Aí na segunda você vai dizer por que eles faziam o autorretrato, por que eles pintavam a eles mesmos, né? Para se tornarem conhecidos, né? Como hoje a gente conhece muitos artistas por causa do autorretrato. Você pode estar colocando a sua resposta, como diz aí, ela é pessoal, né? 3. É possível identificar características da personalidade de uma pessoa por meio de um retrato ou de um autorretrato dela? Né? Observe essas imagens que a gente viu desses meninos e desses artistas. Olhando para o rosto dele, a gente percebe se eles são zangados, ou se eles são pessoas legais, pessoas alegres, ou se eles são pessoas sérias, né? Ou se eles são inteligentes, né? Ou não. Dá para a gente identificar olhando para a imagem se são medrosos, né? Observe os traços, né? O olhar dessas pessoas nessas pinturas. Dá para a gente observar? Aí você vai dizer se dá e por quê, tá bom? Na página 44 vem aí uma surpresa muito boa, né? Vocês vão fazer o autorretrato, né, de vocês. Pegue uma folha qualquer, o livro traz aí um material, uma sugestão de material, mas vocês podem fazer da maneira que vocês
quiserem fazer, tá certo? Vocês podem estar pintando com a tinta guache, num papel, né, papel avulso, qualquer papel, né, papel chamex, e vocês podem depois até colocar num quadro, né, numa estrutura mais grossa para depois guardar. Vocês podem até fazer uma moldura, né, para ficar um quadro bonitinho aí, tá certo? E vocês vão pegar um retrato de vocês, um retrato onde vocês estejam aí né, daqui para cima, né? E aí vocês vão estar pintando vocês mesmos, né? Sejam criativos, sejam livres, vocês não precisam ficar presos a nenhuma regra de pintura, tá bom? Ninguém aqui é profissional, tá certo? Façam aí para a próxima semana essa atividade do autorretrato, essa pintura. Agora na página 46, ele vai trazer aí pra gente uma outra coisa, né, que retratava também as pessoas, né? Era como se fosse uma espécie de retratação da pessoa. Os retratos e os autorretratos podem ser feitos por meio de pintura, né? As pessoas podem pintar outras pessoas ou pintar a si mesma. Fotografia, que a gente sabe que hoje, né, existe a fotografia, a gente tira do celular, né, a foto, né, da gente, a selfie, né, a foto de outras pessoas, não é verdade? E também por meio de esculturas ou qualquer outra técnica de arte, tá certo? Observe as reproduções de retratos do príncipe francês Luiz Napoleão Bonaparte, quando ele tinha cerca de 14 anos. Olha só, né? Nós temos aí a pintura dele, a fotografia, aliás, né, de 1864. E nós temos a escultura, né, do busto dele, o busto do príncipe, né? É a mesma pessoa. Então ele foi retratado numa fotografia e foi retratado numa escultura, gente. Olha só, vocês já viram esculturas como essas em alguns lugares, né? Nas praças, né, de algumas pessoas políticos, né, pessoas que tiveram uma importância para a história de algum lugar, de alguma cidade. A gente já viu, né? Aqui mesmo lá na Pedra nós temos lá no centro da cidade, que é a Praça Valdir Filho, nós temos lá a imagem do então, na época, deputado Valdir Filho, né? Então, olha só, as pessoas costumam retratar essas pessoas que foram muito importantes para a nossa sociedade aí por meio dessas esculturas. É uma maneira também de retratar, tá certo? Mostrar quem ela era fisicamente, tá bom? E aí nós temos questão 1 e 2 na página 46, uma obra de arte mostra sempre o que é real, né? O que é que você acha? Ela mostra total realidade, né, daquilo que a outra pessoa é na obra de arte, como a pessoa se vestia, como são os traços do rosto. A obra ela fica perfeita, né? Responda aí o que você acha, a resposta é pessoal, tá bom? 2. Os artistas atuais registram em suas obras apenas o que é real. Hoje em dia nós temos artistas que retratam apenas o que é real, né? A gente sabe que não, né? Tem muitos artistas que fazem aí a ficção, né? Especialmente os artistas que trabalham com a pintura de personagens, né? de ficção, né? Super-heróis, por exemplo, né? Que a gente sabe que não são reais, mas tem muita gente que pinta, né? Tem muita gente que trabalha com esse tipo de arte, tá certo? Muito bem. E aí nós chegamos na página 47, onde você vai fazer agora uma retratação de outra pessoa. Na página 45, né, na página 44, 45, você vai fazer o seu autorretrato. E na página 47, você vai fazer o retrato de uma pessoa. Escolha alguém da sua casa. Você vai escolher seu pai ou sua mãe ou um irmão, tá certo? Um primo, alguém da sua casa, para você pegar uma foto dela, né? Não precisa que a pessoa pose para você. Se ela puder pousar para você ficar sentado num lugar para você ficar olhando o traço dela, beleza. Mas se não, pegue uma foto, não tem problema, tá bom? E faça essa pintura. Na próxima semana você vai apresentar para a gente, né? Mandar para mim as fotos, né? Você tem uma semana para fazer, tá bom? E você vai fazer
esses dois trabalhos, essas duas telas muito bonitas. Quem puder comprar uma tela, né? Às vezes a gente encontra nas papelarias aqueles quadrinhos prontos, né? Em tecido. Quem puder também, fique à vontade, né? Quanto mais criatividade, melhor. Mas você pode fazer de maneira simples, né? Numa folha de um caderno, uma folha de chamex, né? Que é mais limpa para você fazer uma pintura. E aí você faça essas duas atividades com bastante criatividade, cuidado, né? Para ficar bonitinho e mãos à obra, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Nós vimos aí páginas que correspondem a mais ou menos 2 aulas, tá bom, de arte, que semana passada a gente teve aí uma parada, né, porque não deu pra gente dar aula de arte, então eu fiz aí essas páginas aí que correspondem a mais ou menos 2 aulas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, né? Vamos pedir para Deus que a gente volte logo a ter nossas aulas presenciais, para a gente se ver, para a gente poder matar a saudade, tá bom? Então, mãos à obra, vamos aí fazer os retratos e os autorretratos, tá bom? Até a próxima aula.